No fim da tarde da última quarta-feira, a Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso prendeu um advogado de 33 anos de idade sob suspeita de manter sua sogra, uma idosa de 81 anos de idade, em cárcere privado, incluindo a administração excessiva de remédios, a apropriação de bens e induzimento à assinatura de procurações. A investigação foi conduzida pelo Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Crimes Sexuais contra mulher, idoso, adolescente e criança da Delegacia de Sorriso, sob o comando da delegada Jéssica Assis. Nós recebemos uma denúncia anônima de que esta senhora, que teria muitos bens aqui na cidade de Sorriso, estaria sofrendo essa violência patrimonial, mas especialmente uma violência contra a sua liberdade individual, uma vez que diversas pessoas de seu convívio íntimo não estavam mais tendo acesso a ela e que ou esse acesso era mitigado, tinha que marcar horário e tinha que ser somente nos termos aí em que os responsáveis pelo cuidado dela, que é principalmente esse genro dela, permitiria. Então, nós começamos as diligências investigativas com uma série de boletins de ocorrência que esse próprio suspeito registrou aqui na Delegacia de Polícia de Sorriso, até mesmo na Delegacia de Lucas do Rio Verde, em que ele falava sobre complôs que existiam contra ele na gestão das empresas da sogra. E aí a gente foi começando a conversar com essas pessoas que eram mencionadas nos boletins de ocorrência, essencialmente ex-empregados das empresas. O que foi percebido pela Polícia Judiciária Civil foi um padrão. Eram pessoas que trabalhavam há 30, 20, 15 anos com essa vítima e que foram sistematicamente afastadas da administração da empresa e até mesmo do convívio dessa vítima. Tudo começou aqui em Sorriso com a descoberta de uma procuração em 2020, procuração essa que foi feita pela loja, né, que é uma loja de confecção, em que se conferia pleníssimos poderes para ele transigir sobre todo o patrimônio dessa empresa, e essas pessoas começaram a foram questionar o filho da vítima a respeito do teor dessa procuração, preocupados com o patrimônio dela, com o bem-estar, com a segurança dela, e aí se iniciou uma série de investigações. Depois a gente foi apurando que essa procuração ela aconteceu 2 dias depois de uma autorização contratual que colocou o filho como responsável, como sócio administrador da empresa também. Então, há uma série de investigações que ainda precisam ser feitas. Ainda segundo as investigações da Polícia Civil, o advogado estaria administrando medicamentos à idosa em excesso. Apreendemos também receitas, alguns medicamentos que estão sendo ministrados de uma maneira suspeita, colocados em caixas organizadoras, estritamente controladas pelo genro dela, sem as cuidadoras saberem ao certo se está condizente com a receita ou não, porque ele corta de uma maneira os medicamentos e coloca nas caixinhas de forma que não se sabe o que tem lá dentro. Então, tudo isso será periciado, os celulares serão minuciosamente analisados e eu acredito que é principalmente a partir daí que a gente vai conseguir descobrir a verdadeira extensão e os verdadeiros culpados por tudo que vem acontecendo com ela. A defesa do advogado e do filho da idosa alega que não há qualquer crime cometido contra ela e pede a anulação das acusações. Não há nenhum elemento robusto dentro da investigação preliminar do inquérito policial que evidencie de fato a prática do crime. Tanto que nós impetramos ainda no final de semana um habeas corpus no Tribunal de Justiça, já suscitando algumas nulidades na decisão do juiz plantonista e algumas desproporcionalidades que foram praticadas na decisão, e nós estamos esperando uma decisão liminar que deve sair entre hoje e amanhã quanto a essas ilegalidades. Quanto à situação específica, o nosso cliente foi colocado já em liberdade, então ele não está preso preventivamente, muito em virtude desses elementos que são extremamente frágeis. Não há prova do cometimento de qualquer crime. O que há são pessoas que foram ouvidas na fase de investigação, que são pessoas ou que já tiveram algum atrito com os nossos clientes, né? E que, logicamente, se a pessoa teve um atrito, ela tem uma narrativa não tão favorável à pessoa que não teve nenhum tipo de atrito anterior. Então, elementos muito frágeis.
Quanto aos supostos maus-tratos e cárcere privado, o advogado alega que a defesa juntou várias fotos e vídeos que demonstram que a idosa era bem cuidada e não era mantida em cárcere privado. Nós juntamos inúmeros documentos ainda no final de semana, fotos, vídeos de pessoas que conviviam, que estavam na casa, que visitavam ela. E retornou ontem, isso é importante que se diga, o estudo psicossocial, porque o juiz, o plantonista, ele determinou que fosse feito um estudo psicossocial na residência da idosa para verificar a ocorrência dos possíveis abusos, maus-tratos, sobretudo de eventual cárcere privado, que foi mencionado. E o estudo psicossocial retorna, apontando que ela era bem cuidada, que ela recebia, sim, visitas, e que, em alguns momentos que ela não recebia visita porque ela não queria, não se sentia bem. É uma pessoa de 80 anos que sofre de uma condição de mal, de Parkinson, que necessita de cuidados especiais. Então, se eu, Larissa, você, nós não gostamos, eu imagino que você também não goste, que alguém chegue na tua casa de maneira repentina para visitar, imagina uma pessoa idosa que está passando por um tratamento médico de saúde. Logicamente, se chegar alguém lá no portão repentinamente, tem sim que agendar para poder, tem que ver se ela vai querer receber. Então, o estudo psicossocial diz justamente isso. Em alguns momentos, ela não se sentia bem em receber visitas, mas sim as pessoas visitavam ela, tinham pleno acesso a ela e ela era muito bem cuidada. Então, rebatendo tudo aquilo que foi já colocado pela polícia, e não estou aqui julgando o trabalho da Polícia Judiciária Civil, toda denúncia tem que ser verificada, mas nós estamos combatendo e desconstituindo ponto a ponto tudo que foi trazido até agora no inquérito. Quanto aos remédios que, segundo a denúncia, eram ministrados de forma excessiva, o advogado também informa que tudo está dentro da normalidade, seguindo prescrições médicas. Não havia excesso de medicação aplicado a essa idosa. O que havia, assim, determinação médica, receituários médicos, laudos médicos, determinando que ela usasse os medicamentos. Então, todos os medicamentos que foram prescritos por médicos foram ministrados a ela, nada além, nada mais e nada menos. Então, não existe essa situação de estar ministrando remédios sem receita ou em excesso. De acordo com o advogado, a Justiça determinou o afastamento do filho e do genro do convívio da idosa, situação que a defesa tentará reverter o mais rápido possível. Você afastar uma mãe de 80 anos com problema de saúde, mal de Parkinson e outros problemas de saúde que ela sustenta além do mal de Parkinson, de um filho que cuidava dela com amor, com carinho, do genro, que era igual um filho para ela, que cuidava dela com amor e com carinho, você obstar essa convivência baseado em elementos tão frágeis, e com a própria palavra da idosa dizendo que nunca foi maltratada, que recebia visitas, que confia neles, que eles ajudavam ela a não ficar doente, que eram pessoas assim, da extrema confiança dela. Ele não narrou nenhum maus-trato, não narrou nada que desse seja um cárcere privado. Então, é uma irresponsabilidade, é um risco de afastar a mãe, nesse estágio da vida, do filho. É um absurdo. Vou despachar com o desembargador hoje no período da tarde ou amanhã cedo, justamente para tentar revogar essa cautelar de afastamento. Pelo menos que haja, então, uma visita assistida do filho à mãe, mas não impedir o filho de ter contato com a mãe, da mãe ter contato com o filho, ser o único filho. E é um absurdo.